Quero ler com vocês, eu quero ler primeiro Salmo 116, versículo 8 e 9. Salmo 116, versos 8 e 9. Muito interessante quando o homem de Deus fala o caminho que devemos andar. Então vamos ler ali, verso 8 e depois o 9. Vamos ler junto? Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. A palavra de Deus mostra que o nosso Deus nos põe para andar. E não andar somente, mas andar na sua presença, andar no seu caminho, andar na sua palavra, né? Então, eu gosto tanto desse verso, o Senhor livrou a minha alma da morte, depois lá ele diz, andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra, né? Andarei na presença do Senhor enquanto viver. Isso mostra para nós uma atitude de quem considera o Senhor como uma pessoa, como alguém que é nosso Senhor, nosso caminho, nosso amigo, o nosso Deus, nosso tudo. Agora eu quero ler com você também aquele capítulo tão conhecido na Bíblia, que está ali em João, capítulo 5, versículo 1. João 5, versículo 1, diz assim, né, a Bíblia. Evangelho de João 5, 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Verso 3. Nestes alpendres jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ajude quando a água é agitada. E me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe, levanta-te e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e naquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele, porém, respondeu, aquele que me curou, ele próprio me disse, toma a tua cama e anda. E esta é uma palavra do Senhor também, de Jesus, uma história do tempo em que ele viveu aqui nesta terra e teve esse episódio. Andar, né, queridos? Andar, uma coisa importante. Os pés são coisas importantes. Os pés são lugares especiais para nós. Interessante que, certo tempo, eu li num anúncio, que dizia assim, as meias mais confortáveis da história dos seus pés. Pensou? Alguém tem uma meia aí muito confortável? Tem? Até hoje eu nunca achei muita meia de qualidade. Porque as meias viram uns negócios brancos que depois viram marrom, né? E a gente não consegue mais lavar e também não importa que ninguém vê. Não é verdade? A meia é um negócio estranho, né? Mas meia é importante. Meia é uma coisa boa, sapatos são coisas importantes. Sapatos confortáveis, né?
as mulheres têm algum sapato de salto bem confortável? Existe? Existe, né? Os homens acham que não, mas é lógico que a gente tem que perguntar para as mulheres se existe, né? Vinaldo já falou que existe, né, que já tem deve ter um bem confortável. Já está aí com ele? Ótimo. Pés confortáveis, lugares, e os pés nos movem a andar, e deve ser mesmo confortável. Deve ser um prazer calçar bem. Isso são coisas boas. Deus cuida da gente. Imagina o sorriso daquele homem quando Jesus curou os seus pés. Aquele homem que não conseguia andar, diz a tradição, por 38 anos, mais ou menos. Agora, né, você também veja a alegria daquele sujeito quando começou a andar. Quando começou a poder caminhar, poder ir onde queria. Aquele homem que se arrastava. É triste ver pessoas nessa situação. Às vezes a gente não dá valor ao simples ato de andar. Às vezes você não faz noção do quanto muita gente gostaria de fazer o que você faz sem pensar. Aquela era a situação daquele homem, 38 anos ali se arrastando, querendo viver e andar. E ele estava ali naquela situação, e aquela situação mostrava que para ele seria impossível receber uma cura do jeito que as pessoas pregavam. Dizia que uma vez, certo tempo, a água se mexia, primeiro que entrasse era curado. Imagina a multidão de primeiros. Como calcular essas primeiras pessoas? Imagina aquilo que ele dizia. Jesus chegou para ele e disse assim: quer ser curado? E ele já desprezou a pessoa de Jesus que estava na sua frente. Porque ele dizia: se eu entrar naquele tanque seria curado, mas como eu vou fazer se não tem ninguém que me coloque? Porque ele não podia andar para chegar ali. Agora tinha gente que podia correr para receber outro tipo de cura. Uma cura que não era os pés, que não eram as pernas, que não tem nada a ver com chegar, e poderiam chegar muito mais rápido. Pessoas queriam chegar rápido ali. Então ele dizia para Jesus: isso para mim seria impossível, não vou chegar nunca naquele lugar, ninguém me carrega. E Jesus, olhando para ele, disse a ele, assim: olha, eu vou fazer uma coisa para você agora aqui, que você vai se surpreender. Toma a tua cama, levanta e anda. Quando Jesus falou, o poder da palavra de Jesus se movimentou, e aquele movimento da palavra de Jesus foi dando força, nos músculos das pernas, dos pés. Foi acontecendo uma coisa sobrenatural, que só a Bíblia descreve, e que muitas vezes eu tenho certeza que nós não temos a verdadeira dimensão de um milagre como esse, porque não vemos, porque às vezes nem acreditamos que isso poderia acontecer, mas que aconteceu ali. E aquele sujeito, creu, nem sei se ele creu, mas ele experimentou o poder de Jesus, aí sim creu. E quando creu, ele colocou o tanque em segundo lugar e Jesus em primeiro lugar. Porque chegou os judeus com aquela cara de maracujá de gaveta, tudo bravo, carrancudos, e disse para ele, não pode carregar sua cama. Já pensou uma coisa dessa, irmãos e irmãs? Pessoa que não anda há 38 anos, você chega para a pessoa e diz: não pode carregar sua cama? O cara, imagina, o sujeito estava nem aí, se pode, se não pode, ele não quis saber nada, mas ele simplesmente falou: aquele homem me disse, toma a tua cama e anda. E aquele sujeito obedeceu a Jesus e desprezou a tradição fria dos judeus, porque naquele momento para ele, a autoridade de Jesus era mais importante, se tornou mais importante, Então ele voltou e começou a andar. Ele andou. Andar, ele nos leva a objetivos, Andar é um termo, é um conceito. Ficar sem andar é um símbolo às vezes, de gente que não progride, que não prossegue. Então, a gente vê que andar é uma coisa, é um conceito interessante, Por exemplo, você fala assim das pessoas, aquela pessoa nunca vai para frente, aquela pessoa não sai do lugar. Não é assim que a gente fala? Aquela pessoa não está parada no tempo. Aquela pessoa está assim ou assado. A gente vê como funciona. As pessoas
caracteriza outras de ficar paradas, né? Não sair do lugar. E aqui, Jesus colocou alguém para sair do lugar, para andar. Amém, irmãos? Você viu isso? Percebe isso? Percebe que Jesus sempre deseja que nós andemos, saiamos do lugar? Que Jesus sempre deseja que a gente possa prosseguir. Esse é o objetivo de Jesus, né? Ele fala sempre para nós: não fique parado num lugar só, né? Não fique como você foi encontrado. Ele fala: seguir, né? Caminhe, segue a paz com todos, segue a santificação, segue a vida. Eu estou com vocês, vão. Isso é que Jesus fala para nós. Mas, e a gente vê que muitas coisas nos impedem de prosseguir, de progredir, né? Mas Jesus, assim como fez com aquele homem, né, naquela história, também sempre deseja que nós prossigamos, que nós vamos para frente. Aqui no verso 4 de João 5, né, eu vou ler de novo, que diz assim: esperando que se movesse a água, era o que o sujeito queria, porque ele dizia que um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez que a água era agitada, sarava de qualquer doença. O que aquele sujeito estava observando? Ali, uma coisa que não o deixava sair do lugar, que não deixava caminhar, não deixava andar, era aquela superstição. Superstição que ele estava crendo. Superstição. E às vezes, uma superstição não nos deixa ir para frente. Às vezes, uma superstição não nos deixa a gente progredir. A superstição, ela é essa crença, né, que a gente tem, essa noção, né, sem base nenhuma, em nenhuma razão ou conhecimento, que leva a gente a criar falsas obrigações, falsos costumes ou inúteis costumes, ter medo de coisas que não existem, depositar confiança em coisas absurdas que jamais vão funcionar. Eu conheço tanta gente que tem tantas superstições, né? Já ouviu falar em superstições? Coisas supersticiosas? A gente vê muitas, né? Superstições, coisas que não fazem parte da realidade da nossa vida. Eu estava vendo algumas superstições tão absurdas. Uma delas, eu estava observando ali que lixo dá sorte. Tem alguns lugares, como na Dinamarca, por exemplo, que se quebrar algum prato da sua casa, guarda um caquinho para uma tradição, que aquele caquinho, se você guardar, vai lhe dar bastante sorte. Quanto mais caco tiver no seu jardim, mais sorte você terá. O que você acha dessa? Tanta coisa que a gente quebra, né? Quebra tanta bobagem. Ali no Egito tem a tradição das tesouras. Quando uma pessoa manuseia uma tesoura sem cortar nada, é um sinal de má sorte. Sabe a tesoura cega? Quem já tentou cortar uma fita e só esmagou a fita e não saiu do lugar? Quem já experimentou cortar uma unha e cortou metade do lado errado? Você fez um corte do lado direito, deu um racho do lado esquerdo, aí teve que chamar lá o manicure. Aí, segundo a tradição dos egípcios, você começa a cortar e não cortar, é que você está com problema. Que coisa, né? Lá na França, ele diz que pisar sem querer no cocô de cachorro pode ser sinal de boa sorte na vida. Olha, gente, lá no Peru, então, só tinha gente rica. Quando eu fui no Peru, a gente andava dizendo assim: olha a mina, olha a mina, olha a mina, olha a mina, né? Infelizmente, né, gente? Que coisa triste. Lá na Grécia, veio aquela tradição que a gente fala assim, né? Que quando a gente brinca, que quando a gente fala junto uma mesma coisa com outra pessoa, você tem que pegar no verde. Quem já fez isso com os netos? Quem já fez isso em casa? Vamos comer uma pizza? Fala os dois juntos, pega no verde que falamos igual. Olha que coisa, cada coisa, né? A gente vê. Coisas interessantes.
que a gente vê que as pessoas fazem. Lá no Japão, viu, Timura-san? Lá no Japão diz que quando durante uma tempestade as crianças tiver trovão, tem que cobrir a barriga. Porque se não cobrir a barriga, um Deus do trovão vem e arranca o umbigo da criança. Meu Deus do céu, você já pensou, gente? Não dá, né? Aí a coisa fica feia. Uma outra lá no país asiático que diz que jamais assobie dentro de casa se você estiver lá na Lituânia, porque isso invoca demônios que vão te perseguir para sempre. Já pensou? Não pode assobiar? Quantas superstições a gente tem na casa, né? A gente vê que superstições tolas e bobas. E ali aquele homem estava supersticioso com alguma coisa, que nem sabia se era verdade, mas não deixava ele ir para frente. Aquele homem também vivia na superstição, né? E às vezes tem crente supersticioso, não sabe. Às vezes tem gente que acha que só devolver o dízimo vai ficar rico. Se fosse assim, eu era milionário. Tem gente que acha que deixar a Bíblia aberta do Salmo 91, nada vai acontecer de mal. Quando já viram alguém assim? Tem um monte de Bíblia aberta lá no Salmo 91, está amarela. E às vezes tem algumas coisas, né? As pessoas veem com uma coisa interessante. Às vezes compram um carro novo, manda o pastor lá ungir com óleo o carro. Já viu coisa dessa? Tudo bem. É até um bom negócio, às vezes, até uma boa intenção, né? Mas o óleo é feito para ungir gente, e não coisas. E às vezes até a gente unge o óleo, mas daí aí fala para a pessoa, olha, eu vou ungir seu carro com óleo, mas se você não andar com Jesus, não vai adiantar nada essa unção. Tá certo? Uma vez eu estava lá em Guarapava, estava lá na porta da igreja, antes de começar o culto, passou uma mulher e disse assim, viu, vocês dão passe aqui na igreja? Eu falei, claro. Daqui a pouco entra lá, participa do culto, que assim que, na hora da oração, eu vou dar um passe na senhora. Aí ela entrou, né, depois na hora da oração, eu chamei ela, viu, vem aqui que eu vou fazer aquilo que eu falei para a senhora. Se fosse falar na igreja, ia ficar feio, né, irmã? Aí ela veio e falei, vamos orar para a senhora agora, né, o nosso passe é diferente, nosso passe é em nome de Jesus. E aí a coisa foi diferente, né? Então, às vezes, tipo aquele homem, vivia daquele jeito, mas quando ele encontrou Jesus, ele percebeu que a realidade de uma vida diferente é muito melhor do que uma crença vazia, que não tinha resultado nenhum na sua vida, que deixava ele parado, sem andar, sem prosseguir em nada, sem progredir em coisa nenhuma. E às vezes a gente tem muitas superstições da vida, mas Jesus, ele nos convida a mudar de estágio, a levantar e a ir para frente, andando na sua presença, para que a gente não viva como aquela pessoa, parado por 38 anos, crendo em coisa que não vai acontecer. E às vezes superstições nos impedem de andar. O que é uma superstição prática para nós aqui hoje, né? Às vezes a superstição é tudo aquilo que você acreditar no mundo dos crentes, que te deixa independente de Jesus, é uma superstição. Tudo aquilo que você acreditar, que falarem para você que vai acontecer, se Jesus não for o centro da sua vida, como a gente cantou, vira superstição. Se você vem na igreja todo domingo para que a sua vida vá bem, se for só este o motivo, é uma superstição, não vai adiantar nada. Se você for na arena ali do Atlético que perdeu, ganhou, não sei? Perdeu, ganhou, será? Perdeu? Perdeu para o Corinthians? Minha filha vai ficar feliz, ó. Dá na mesma coisa. Agora, se você vir às reuniões da igreja, sempre, porque a sua vida é uma vida de compromisso com Jesus, de vida e amizade com Jesus, sua vida sempre irá bem. Amém, querido? Aí não é superstição, é discipulado, de andar com Jesus, de viver com Jesus, de ser com Ele. Então, às vezes, superstição não deixa você caminhar, ir para frente. Uma outra coisa que nos impede de andar é essas justificativas sem fim que nos impede de andar, né? Olha só, capítulo 5, lá no mesmo verso 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. E às vezes são justificativas que nos impedem de ir para frente. É muito comum gente como aquele homem se tornar um sujeito, uma sujeita
vítima, com aquele vitimismo horrível, não é? Aqueles vitimismos. Muitas pessoas usam desculpas, né? Desculpas esfarrapadas para não progredirem, para não sair do lugar. Põe a culpa nos outros, põe a culpa nas circunstâncias pela qual nasceu. Eu nasci pobre mesmo, vou morrer pobre mesmo, não vou ter nada na vida mesmo, não é? Às vezes fica desse jeito parado. Quanta justificativa? Eu não vou lá porque ninguém me dá condição de fazer. Fica colocando justificativa das circunstâncias. Nossa cidade aqui não vai para frente mesmo. É culpa da cidade, é culpa do prefeito, é culpa do presidente, é culpa do governo, é culpa da igreja. Aquela justificativa vai ficando sem fim, né? Às vezes a falta do dinheiro, diz que porque não tem dinheiro não pode fazer nada que preste, não tem condição de fazer. Aquele é rico porque tem dinheiro, ele pode fazer as coisas. Então eu não vou ficar desse jeito mesmo. Aquele homem diz assim, olha, não tem ninguém que me ajude. Ninguém me ajuda mesmo? Às vezes acontece, se a gente colocar, sempre a culpa outra pessoa. Sempre a culpa na família, lá onde você veio. É a culpa da oportunidade que você não teve, oportunidade que não te apareceu. Às vezes são esses vitimismos que nos impedem de andar, nos impedem de progredir, de sair do lugar. Às vezes é assim, né? As desculpas. Às vezes as pessoas não tentam, às vezes faz uma entrevista de emprego uma vez não dá certo, a segunda vez não dá certo, a terceira vez não dá certo, depois fala, vou desistir. Existe uma característica de pessoa nos estudos sociais que chamam os desalentados. Os desalentados são aquelas pessoas que já entrou na estatística, por exemplo, tem 3 milhões de desalentados. São aquelas pessoas que desistiram completamente de reagir. São os desalentados. Mas, irmãos e irmãs, no reino de Deus não pode haver ninguém desalentado, sabia? Não pode, você tem que rejeitar esse desalento. Tem que rejeitar esse conceito para a minha vida e para a sua vida. E se você encontrar alguém desalentado, você tem que dizer, meu filho, minha filha, Jesus vai te ajudar e vai te tirar desse desalento. Amém, querido? Não é? Porque Jesus fica perto da gente. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ficar desalentado, ficar desanimado o tempo todo. Ele tem que reagir, progredir, porque ele tem que orar. Ele tem que crer que a oração será respondida. Ele tem que crer que Jesus está com ele. Ele tem que crer na palavra do Senhor, que diz, que fala para nós, eu estou com vocês, tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. O reino de Deus, os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus, não tem jeito, não tem vocação para viver desalentado, porque a fé nele é uma fé de esperança. Nós somos pessoas da esperança, nós somos pessoas da perseverança. Isso faz parte da nossa vida. Amém, querido? Sabia disso? Como pode ficar desalentado alguém que ora e saber que Deus pode responder uma oração? Não é verdade? Não tem espaço para o desalento. Então, às vezes, a pessoa vai lá, faz emprego, vou desistir, nunca ninguém vai olhar para mim mesmo, não vai me chamar mesmo, não vai, minha ficha está lá escondida, esquecida. Mas Deus pode ir lá na sua ficha e colocar lá na frente da pessoa. Deus pode mover pessoas, pode criar instrumentos para que você possa se levantar e caminhar. O mundo é ruim para todos, mas para aqueles que creem em Jesus, andam diferente. Nós não somos os para todos. Nós somos aqueles a qual Jesus escolheu e vai abençoar e vai dar a capacidade de reagir. Não é verdade, queridos? Será que você, quando vê aquele homem há 38 anos sem andar, pode perceber e crer que aquele homem tinha tudo para nunca ser nada e fazer coisa nenhuma, mas Jesus olhou para aquela pessoa e disse, eu quero que você venha e caminhe, eu quero que você seja curado e abençoado. Aquele homem se levantou e aquele sujeito sem nenhuma esperança, teve algo de bom na sua vida, num tempo determinado, não é? 38 anos, como é a sua vida, como é a minha vida, né? Será que nunca vai acontecer nada? No homem de Deus, na mulher de Deus, não pode ser assim, porque sempre quando amanhece, alguma coisa pode acontecer de bom na sua vida. Amém, irmão? Você crê nisso? Você crê? Você crê que nessa semana que vai começar agora, você vai poder levantar amanhã e dizer assim, olha, algo bom vai acontecer na minha vida, e acontece.
Tudo é possível àquele que crê, diz o Senhor. Mas não pode ficar usando desculpas esfarrapadas que nos impedem de andar. A gente é craque de encontrar desculpa porque nós somos preguiçosos. Nós temos muita preguiça. Mas nós não podemos ser preguiçosos, nós podemos ser pessoas de iniciativa. Amém, querido? Sabia disso? Pessoas de iniciativa. A igreja deve ensinar pessoas a terem iniciativa, e não a cuidar, e não a apadrinhar, e não é só a dar o peixe para as pessoas comerem sem nada, sem esforço nenhum, sem jeito nenhum. Nós somos chamados a colocar gente para andar, para correr, chamados a colocar gente para reagir, e não simplesmente deixar as pessoas no desalento dependendo da gente o tempo todo. Porque é assim, a vida não é assim, a vida não pode ser assim, e nós não podemos estimular ninguém assim, tá certo? Porque ninguém gosta disso, nem Jesus gosta. Quando ele olhou para aquele homem e falou assim, não tem ninguém que me leve, não tem ninguém mesmo, eu vou fazer você andar. E é assim que ele fala para nós, não tem ninguém que cuide de mim, não tem ninguém que cuide de você mesmo não. Não tem ninguém que me dê as coisas, não tem ninguém que te dá as coisas mesmo não. Eu quero fazer você andar comigo e você vai conquistar as suas coisas, com a força do meu poder, da minha graça, do meu milagre. Crente, gente cristã, eu e você, nós somos chamados a ser gente do milagre. Sabíamos? Eu oro sempre a Deus que faça o milagre da minha vida, sempre. Porque eu sei que quando Deus faz um milagre na vida da gente, a gente fica sempre animado, sempre abençoado. E a gente sabe que temos um Deus vivo perto de nós. Porque quem não anda com milagre, não recebe milagre, não ora a Deus, e só não recebe milagre quem não ora, vira um crente fracozinho, fraquinho, que não tem ânimo, que é um murmurador, que vive se arrastando pela vida, que não sabe que tem um Deus que cuida dele, tem um Deus que zela. Então, sabe, às vezes é assim, às vezes a gente vê isso, que a superstição nos deixa parados, às vezes justificativa nos deixa parado, mas sabe, Jesus é esse aqui, é um Jesus que nos põe para correr. Olha o versículo 8 lá em capítulo 5, versículo 8. Jesus disse ali, levanta, toma o teu leito e anda. É isso que ele faz, Aqui, nesse ponto aqui, aquele homem nem sabia que tinha, quem tinha curado os seus pés. Mas ele olhou para Jesus ali e viu a possibilidade, Ali estava alguém perto dele, que Jesus olhou para ele e falou, toma o teu leito e anda. Sabe, irmãos, irmãs, às vezes a maior dificuldade que a gente tem, se torna o maior testemunho, o maior troféu que nós podemos carregar. Às vezes aquela dificuldade grande que você carrega há tanto tempo, será aquela dificuldade que você vai ter um troféu para mostrar que Jesus é vivo, sabe? Às vezes aquela enfermidade vai ser o motivo de testemunho de você dizer que Jesus te curou, sabe? Às vezes aquela provisão de Deus na sua vida vai ser a oportunidade de você saber que você vai ter como troféu, porque aquela provisão foi sinal de Deus na sua vida. É sempre assim. Qual o troféu daquele homem? A cama. Jesus falou, pega a tua cama e anda. Aí todo mundo olhava dizendo assim, o que aquele homem está andando com aquela cama? Uns não sabiam nem o que falar. Os religiosos diziam, deixa essa cama aí no chão aí que você não pode carregar a cama porque hoje é sábado. Olha que absurdo. Você acha, irmão? Você acha que Deus te dá lá $1 milhão, alguém chega para você e fala assim, não pega esse $1 milhão aí não, porque hoje é sábado, desde amanhã você volta e pega. Você vai fazer isso? Como é que faz uma coisa dessa? Aquele homem recebeu uma cura, conseguiu andar, conseguiu viver, e aqueles sujeitos que nem criam em coisa nenhuma, diziam assim, não, deixa a cama aí, não pode carregar. Aquele homem falou assim, eu não quero nem saber de você me falar que não posso carregar minha cama, aquele que é maior do que você me mandou carregar a cama, e eu vou carregar, porque mais importa obedecer aquele lá, do que vocês, que nunca me fizeram nada. E às vezes é assim em nossa vida, nossa maior desgraça pode ser nosso maior troféu, nossa maior cura pode ser nosso maior troféu, sabia? É assim que Jesus age com a gente. É assim, às vezes, que a vida de fé nos mostra. Mas o que Jesus quer ensinar aqui é que Ele nos ajuda para que a gente continue a vida olhando e crendo nele.
Todas as coisas que Jesus faz para você, que te coloca para correr, coloca para andar, é Jesus olhando para você e para mim e dizendo assim para nós: olha, eu fiz isso na tua vida, eu te curei, eu dei provisão, eu te tirei do lamaçal do pecado, eu te tirei dessa coisa horrível que você vivia, mas é só para você se esquecer de mim e tornar isso uma superstição? Não, é para que você continue a sua vida, vivendo comigo, olhando para mim, e eu vou sempre estar junto com você, numa intimidade, e você vai andar recebendo os meus milagres, mas andar comigo, não é verdade? Andar comigo, andar na minha presença, andar na minha vida, é isso que Ele quer de nós. Ele quer nos botar para correr, Ele quer nos botar para andar, nos fazer caminhar vida afora, e não nos deixar ficar parados no comodismo, parados na murmuração, parados ali naquela situação precária que às vezes a gente se encontra. Não, Ele quer nos puxar pela mão e falar assim: vamos, meu filho, vamos, minha filha, que eu vou com você. Ele até ajuda, Ele levanta, lógico, muitas pessoas para nos ajudar, mas a tendência daqueles que recebem ajuda é olhar para as pessoas e não olhar para o mestre. E aí fica esse monte de mendigos emocionais, mendigos espirituais, mendigos materiais, dependendo dos outros, das outras pessoas, achando que tem que ser sempre carregado no colo. Não, nós somos chamados a andar com Jesus. Quando você recebe o milagre, seja pela vida de quem quer que seja ou não, agradeça, mas olhe para Jesus, porque é Ele quem está te abençoando. Amém, irmão? É Ele quem está operando na sua vida. Ele usa pessoas, canais, mas a fonte é Ele. A fonte vem do alto. É muito comum a gente olhar, né, de pessoas que recebeu o favor de determinada pessoa e se tornar uma pessoa ali dependente daquela ali. Uma pessoa dependente do favor daquela ali. Mas olha, aquela pessoa pode nunca mais vir a ajudar você do jeito que você pensa, porque naquele momento ela foi um canal de Deus, mas ela não assumiu a incumbência de ser o tempo todo aquele que vai te carregar e puxar nas costas. Não. Quando você recebe algo de alguém, recebe algo de uma situação, não seja tentado a tornar aquilo uma superstição, porque aquela situação, aquela pessoa foi só um canal de Deus naquele momento, mas Deus vai usar outras situações, outras circunstâncias, vai usar a sua vida e vai andar com você para te fazer correr, caminhar, tá certo? É isso que Deus fala com a gente. São muitas circunstâncias, sabe, queridos, que nos paralisam diante da vida. São muitas circunstâncias, nós sabemos disso, mas o nosso Pai nos dá muitas oportunidades. Ele é poderoso para mudar a minha vida e a sua vida. Amém, querido? Ele é poderoso para isso, para mudar, tirar os obstáculos que nos impedem de andar. Qual é o obstáculo que está sendo na sua vida e está impedindo você de caminhar, impedindo você de andar? Qual que são os obstáculos? Seu maior problema pode ser o seu maior troféu, mas não pode ser motivo para que te deixe paralisado, mas ele quer ser o seu maior troféu, e Jesus está aí para isto, não é? O que tem te impedido de andar? Parou para pensar? O que tem te impedido de andar? Será que você é uma vítima? Será que você é um supersticioso? Será que você é um preguiçoso, uma preguiçosa? O que tem te impedido de andar? Será que você está colocando a fonte que pode ser uma bênção para você no lugar errado, colocando seus olhos no lugar errado? Está colocando seus olhos no patrão? Está colocando seus olhos na sua mulher, no seu marido? Está colocando a sua confiança no governo? Está colocando a sua confiança nas coisas? Será que você virou um supersticioso? Uma supersticiosa? O que te impede de andar?
Será que a sua preguiça é o seu maior obstáculo? Será que a sua falta de orar, de crer, é o seu obstáculo por preguiça? Aquele homem encontrou Jesus, a fonte que era para ele vida, e ele recebeu, e ele creu, e ele andou com Jesus, porque aí ele começou a procurar Jesus, e ali foi a sua bênção. E esta hora, é hora de a gente olhar mesmo para Jesus e de perguntar para o Espírito Santo: o que tem me impedido de andar, né? Por que eu estou parado no tempo? Por que nada prossegue na minha vida? O que está acontecendo? Mas Jesus quer abençoar você e a mim. Quer te colocar e me colocar para andar. Amém, irmão? Colocar você e a mim para tirar os olhos das coisas, das circunstâncias e olhar para Jesus, que é a fonte. Seja feliz com a fonte. Não é a fonte de Betesda. Não é o tanque de Betesda, que lá dizia o lugar do banho das ovelhas. Jesus quer dar banho nas ovelhas, mas ele dá um banho de água da vida. Ele quer ser o poder que vem do alto. Ele quer ser a fonte primária. Ele não quer ser a nossa superstição. Ele quer ser a fonte diária do todo tempo que nos faz andar com Ele. E nada pode nos impedir de andar. Porque o desejo dele é como diz lá o Salmo 116, versículo 8 e 9. Eu vou pedir para a Aninha colocar de novo. O Salmo 116, verso 8 e 9, que é o símbolo de andar, de colocar força nos pés, força nas pernas. Diz assim, olha, vamos ler de novo para a gente orar? Pois livraste da morte a minha, e das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Por quê? Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Não tem um hino que diz, nós trupica, mas não cai? Ah, não, acho que não é hino isso nem não, né? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não sei o que ele pensa, mas ele pode falar esse verso, ao invés de falar, nós trupica, mas não cai, ele fala, andarei na presença do meu Deus sem cair. Amém, irmão? E ele vai me fazer levantar. É assim que funciona o Senhor na nossa vida. Eu quero orar com você nesta noite, querido. Olha, Deus vai abençoar a sua vida, hein? Viu? Deus vai abençoar a sua vida. Tem muita coisa que te deixa parado no tempo sem progredir, mas olha, o Senhor vai arrancar esse obstáculo da sua vida, porque Ele vai falar para você, toma o teu leito, levanta e anda. Amém, irmão? Olha só o que Jesus falou, toma o teu leito, levanta e anda. Isso é para você e para mim. Não é para você deitar naquela cama lá e ficar lá parado, para você ficar lá daquele jeito. Ele toma o teu leito, levanta e anda. Vamos colocar em pé, eu queria orar com você nesta noite. Quero orar com você nesta noite aí. Qual tem sido o seu obstáculo? Ou no que você está acreditando que não está te fazendo sair do lugar? Talvez você esteja acreditando errado. Será que está virando supersticioso? Supersticiosa? Nós recebemos de Deus porque andamos com Ele. É isso que Deus fala para nós, que o Senhor fala conosco, fala para mim, fala para você. Qual é o obstáculo da sua vida? Fecha teus olhos agora e ora ao Senhor Jesus. Pergunta para Jesus assim: o que não está me deixando progredir, Senhor? Ore ao Senhor. Diga para o Senhor assim: por que eu estou parado no tempo? Ore ao Senhor. Por que os obstáculos são tão fortes na minha vida? Quanto mais olhar para os obstáculos, mais temeroso você vai ficar. Mas olhe para Jesus agora. Quero que você se coloque no lugar daquele homem. Quero que você coloque no lugar daquele homem ali, paralítico, lá no tempo de Jesus. Imagina você ali sentado, parado, paralisado. Imagina você entristecido. Imagina você se sentindo doente. Imagina você se sentindo vítima. Imagina isto. Agora imagina alguém chegando perto de você e dizer para você assim: o que você quer que eu te faça?
Agora você vai responder para Jesus. Veja o Espírito Santo te perguntando agora: meu filho, minha filha, o que você quer que eu te faça? Fala para Jesus agora. Ah, Jesus, eu quero que meu filho seja liberto, minha filha seja liberta. Ah, Jesus, eu quero que a minha família progrida. Ah, Jesus, eu quero que o Senhor me tire a falta de fé, porque eu vivo preocupado todos os dias da minha vida, o que será de mim. O que você quer que eu te faça? Agora veja Jesus olhando para você e dizendo: filho, filha, toma o teu leito, levanta e anda. Toma o teu leito, levanta e anda. Bem, querido. Agora, se você quer uma resposta de oração agora, vamos fazer um ato simbólico. Saia do seu lugar, vem aqui do altar, como se estivesse carregando o leito. Vem aqui agora e vamos orar juntos. Sai do seu lugar agora aí. Pega o teu leito e anda, vem até o altar do Senhor. E nós vamos orar. E o Senhor vai olhar para você e vai dizer para você: eu vou andar com você, pode ir. Vou tirar você dessa paralisia. Vou tirar você deste lugar que não vai para frente. Vou tirar você deste lugar aí que você já se acostumou na derrota da sua vida. E nós vamos orar agora. Traga aqui ao altar de Deus agora, como símbolo de que você vai andar, vai correr, que Jesus nos põe para correr. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, tua palavra que é vida, tua palavra que unida pelo Espírito Santo se torna a vitamina dos nossos ossos. E agora, em nome de Jesus, toma agora, Senhor, a vida desses teus queridos filhos e filhas e honra a sua fé, assim como o Senhor fez com aquele sujeito lá no teu tempo, e aquele homem andou e diz: mais importa obedecer àquele que me mandou andar do que aquela superstição, aqueles religiosos que me deixavam paralisado. Honra, Pai, agora a fé desses teus filhos, dessas tuas filhas, em nome de Jesus eu oro, Pai, que essa dificuldade agora, que esse problema agora seja o maior troféu que eles vão carregar para a glória do Senhor. E nós cremos que o Senhor é o Deus que nos faz levantar e andar, e nós tomamos posse desta palavra em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém, amados? Aplauda ao Senhor, diga: obrigado, Senhor, eu vou andar agora todos os dias da minha vida. Amém? Graças a Deus. Volte lá com fé agora. Vamos celebrar com fé este tempo.